porque hoje, com tanta tecnologia, é muito fácil vir uma empresa e te vender um negócio que você não precisa, Sandrão. Então, assim, o líder era um engenheiro que executava o projeto. Hoje, o líder tem que continuar sendo engenheiro, mas ele deve também adquirir um papel de arquiteto. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, o Salibão. Nós somos autores de 8 livros de negócio, daqui a pouco vem 9. Não, são 9 livros de negócio, daqui a pouco vem 10, 11, um monte de livro. A gente não perde a conta. Ainda Tá bem, perdendo né? a conta já de tanto livro, né, Sandrão? E além disso, do Gestão do Amanhã Podcast. Uma oportunidade que nós temos de compartilhar tudo o que nós estamos estudando com você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Salibão, hoje nós vamos falar de liderança. Nós pesquisamos aí uma pesquisa que a McKinsey, uma das maiores consultorias estratégicas do mundo, fez, apontando as 6 prioridades para o líder para esse ano e para muito tempo. São fundamentais essas prioridades, né, Salibão? Com certeza. Um ambiente de negócios... Sandrão, eu venho lá de trás, né? 1986, quando eu comecei a HSM, né? Onde a gestão estava sendo começada a discutir em formas mais democráticas, né? A gestão era confinada a um pequeno número de pessoas, a diretoria da empresa. O resto executava, né? E então eu tive a oportunidade de ver, né, essa evolução de todas as áreas da gestão, da estratégia, da relação com o cliente, da inovação e da liderança. Sandrão, olha, eu nunca vi nada parecido, né? Se você pegar e falar com os líderes hoje, no mundo inteiro, está todo mundo ou de cabelo pro lado, né, que é o meu caso, ou de cabelo em pé. Sem cabelo, como nós, ou de cabelo em pé, né? Enfim, quer saber as 6 prioridades para o líder, para lidar com toda essa complexidade? É conosco aqui, é o tema desse episódio. Agora, antes de a gente começar o conteúdo, Salibão, olha só, vou já fazer um convite a você. Inscreva-se no nosso canal Gestão do Amanhã, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha esse conteúdo. Se você estiver ouvindo no Spotify, nos siga no nosso canal do Spotify, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você acha que tem que entender, ouvir, aprender com o nosso conteúdo, que essa é a nossa missão. Salibão, vamos lá. Nós vamos deixar aqui na descrição o link completo da pesquisa da McKinsey. Somos missionários da gestão, né, Sandrão? Vamos compartilhar tudo. Missionários da gestão, É isso, né? essa é a nossa missão. Missionários é ótimo, Salibão. Vamos começar com o primeiro elemento, eu tenho aqui minha colinha. Resiliência, né? Construir resiliência. Salibão, e essa é uma história legal. Resiliência sempre apareceu no mundo empresarial, né? Sempre é um tema que sempre esteve Só que você em tinha voga. que ser resiliente em tempos maiores, né, Sandrão? Era outro hoje, tipo de resiliência. Hoje a resiliência né? é quase diária, né, Sandrão? Minutária. Esse é o ponto fundamental, né, Salibão? A resiliência hoje, ela se torna um comportamento mandatório, porque cada vez mais a gente vive num mundo caótico, que gera um nível de incerteza estratosférico, e é realmente requerido que as pessoas, sobretudo o líder, que é quem absorve todo esse impacto, seja resiliente, né, Salibão? Pois é, e no fundo, Sandrão, o mundo como nós conhecemos, da gestão, né, e das escolas de negócio, ele foi construído num mundo mais previsível, né, que as pessoas gostavam de previsibilidade, né, Sandrão? E se falava assim muito em carreiras, né, Sandrão? Eu quero fazer uma carreira, né? O mundo que nós vivemos hoje, você ficar pensando, logicamente você tem uma visão do todo, né, um direcionamento, né, mas pensar em fazer carreira a vida inteira numa empresa hoje é quase que impossível, né, Sandrão? Porque as coisas mudam de uma maneira muito rápida, né, Sandrão? A gente vê a inteligência artificial, ela tá tão violenta, Sandrão, eu tenho estudado alguns números, acabei de ler um livro sobre inteligência artificial, né? O Mo Gaudat é um dos pioneiros da inteligência artificial dos Estados Unidos, assim, nessa última explosão. E ele fala que em 2049, Sandrão, a inteligência artificial vai ser 1 bilhão de vezes maior do que a pessoa mais inteligente do planeta. 1 bilhão. 1 bilhão de vezes maior. E a gente vai entrar na era da singularidade, que é a era que você não sabe... Você não consegue identificar. Ela é obscura, assim, Sandrão. Você não consegue, se você levar aquilo que você aprendeu no passado para lá, você vai bater com a cabeça na parede. Então, essas habilidades a gente vai ter que aprender caminhando junto, Sandrão. É isso, Salibão, porque a questão da resiliência, e é curioso, é quase que um paradoxo, né?
Quando a gente fala em resiliência, o ponto fundamental para você ser resiliente é entender que você tem vulnerabilidades. Gosto muito da Brené Brown, né? Nós até comentamos isso. O TED da Brené Brown é melhor que o livro, eu acho. Uhum. O livro é a Coragem de Ser Imperfeito. Mas o TED é bem melhor. Da Amy Cuddy também, né? Da Amy Cuddy. Ela teve 33 milhões de views no TED e vendeu, acho que uns 100 mil livros, sei lá. Pois é. Então a Brené Brown trabalha o poder da vulnerabilidade, que é até o tema de um TED famoso dela, e ela traz para nós uma perspectiva que é central nos nossos estudos. A resiliência, ela emerge do entendimento de que não existe mais um líder perfeito, né? Que não pode cometer erros, que é dono da situação, sabe tudo. Ele tem que entender as suas vulnerabilidades, porque se você não entende as suas vulnerabilidades e não compartilha essa sua insegurança com os seus liderados, claramente você não vai gerar conexão. Porque a pessoa vai olhar e falar, mas o que ele está falando? Ou você acha que não percebem que você está inseguro perante os desafios desse novo mundo? Então a resiliência é entender que nós somos incompletos também, e ter o equilíbrio emocional para lidar com isso. E tem uma dimensão que eu não posso deixar de falar quando a gente fala sobre resiliência, Salibão, que é aquela que nós já falamos num dos episódios, que você trabalha muito. O líder do passado tinha respostas. O líder atual tem perguntas. Exatamente. Então eu tenho que ter resiliência de saber que eu não tenho mais todas as respostas, né, Salibão? Hoje, você julga uma pessoa não pelas suas respostas, mas pela qualidade das perguntas que ela faz, né, Sandrão? Não há dúvida. Porque a resposta é transitória, né? Ela dura pouco, né? Ela dura pouco. Aliás, tem... Fala do episódio lá com Albert Einstein, né? Eu falei no episódio passado. Você falou no episódio, acho que no episódio 2 ou 3, sobre isso. Mas é justamente sobre essa perspectiva, né? Então, a resiliência cada vez mais vai ser um atributo importante, porque se você não tiver essa capacidade de... A resiliência é um contexto que vem da física, né? Que é a capacidade do material de variar o seu estado natural para outro estado e voltar para o seu estado natural com resiliência. Se você não tiver essa flexibilidade de ir e voltar, você quebra. Saúde mental. Pois é, Sandrão. Envolve um monte de coisa, porque o ser humano ele não foi construído para um ambiente não linear e desconfortável, né, Sandrão? Então a gente entra, né? E aí que entra, eu acho que as empresas cada vez mais vão precisar cuidar das cabeças dos seus colaboradores e colaboradoras, né, Sandrão? Porque não há dúvidas. Senão eles não conseguem atingir essa resiliência, né? De você ter que mudar de um dia para a noite as coisas, né? Tudo que você fez... E continuar cobrando da forma antiga, Salibão. Exatamente. Não vai dar certo, vai quebrar. Por isso que o resiliente é aquele que volta, né? Exatamente. Vai quebrar. E aí, a segunda referência que a McKinsey traz tem a ver com isso. A McKinsey comenta, o líder deve abraçar a mudança corajosamente. Aliás, todos são líderes, né, Sandrão? Todos são líderes. Quando a gente fala de liderança, a gente não fala de liderança só da hierarquia. Do CEO, né? Hoje você é líder do seu departamento, você é líder da sua vida, né, Sandrão? Não há dúvida, Salibão. E assim, vamos entender a liderança como o protagonismo que cada indivíduo assume pela gestão da sua própria vida, da sua individualidade. Todos somos líderes. E aí, quando a gente fala abraçar a mudança corajosamente, tem tudo a ver com o que você acabou de trazer, que é aquilo que também num dos episódios você comentou, que é entender que a gente vive num mundo caótico por definição. Eu não posso resistir mais à mudança. Eu tenho que me adaptar à mudança. Esse é o ponto. Está confortável no desconfortável. Está confortável no desconfortável. Fácil falar, mas é duro fazer, né? É duro de fazer. Por isso que é interessante, né, Salibão, que ele fala corajosamente. No livro Liderança Disruptiva, o último capítulo, que é um fechamento do livro, ele tem como título Coragem. Um dos atributos fundamentais para qualquer líder hoje é ter coragem. Coragem de tomar decisões difíceis, coragem de navegar por mares incertos, coragem de assumir as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas. Coragem de tomar riscos. Coragem de tomar riscos. Coragem de assumir riscos. O risco, como diz o grande pensador Sandro Magaldi, hoje o risco é maior você ficar parado do que você errar, né, Sandrão? O risco de ficar parado é maior do que o risco de se mover, né? Mas isso requer coragem, né, Salibão? Porque se não houver coragem, a tendência é você manter o status quo. E a manutenção do status quo, que é mais confortável, até emocionalmente, ela vai trazer problemas sérios, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. É um mundo que não para, um mundo extremamente dinâmico, a maneira como nós
desenvolvemos pessoas para um mundo previsível, não existe mais. Hoje todo mundo tem que voltar para o zero, né? Para repensar, refazer. Um aprendedor. Um aprendedor, né? Não tem nenhuma pessoa na organização que escapa. É o espírito eterno de aprendiz, de estagiário. Agora, é muito difícil, porque mexe com as pessoas, né, Sandrão? Agora, se você não faz, você entra no cataclismo. Não tem mais como. E aí você colocou um elemento fundamental, Salibão, que é o seguinte: as empresas devem se acostumar a desenvolver ambientes onde isso possa florescer. No passado isso não era papo de empresa, Salibão. Que é isso? Eu vou trabalhar com saúde mental, emocional. Que mimizada é essa, né? Hoje não se trata mais de uma questão de altruísmo. A questão da saúde emocional, da saúde mental, ela tem uma questão que deveria preceder, que é a questão humanitária. Mas não é só uma questão humanitária ou altruísta. As empresas que não cuidarem da saúde emocional dos seus colaboradores, elas correm o risco de diminuir a sua produtividade. Por quê? Absenteísmo cada vez mais alto, afastamentos por problemas de depressão, ansiedade. Né? O presenteísmo cada vez mais alto, que o presenteísmo é aquele momento onde a pessoa está presente fisicamente, mas não está engajada. E mais, Salibão, é o seguinte: alguém tem dúvidas que uma pessoa equilibrada, sã, emocionalmente, vai gerar mais resultados, Salibão? Você que estudou tanto o esporte de alta performance, dá para um atleta ser campeão olímpico se ele não estiver bem consigo mesmo, Salibão? Com certeza, né? Dentro do nosso livro, O Algoritmo da Vitória, né? Uma das 8 etapas do algoritmo é a questão do Kaizen mental, né, Sandrão? Que ele vai se retroalimentando, vai evoluindo o tempo todo, né? E é parte fundamental dentro de qualquer técnico esportivo. E existem tantas similaridades entre o mundo esportivo e o mundo empresarial, que a parte mental tem que ser prioridade para as empresas também, Sandrão. Você me deu um insight, Salibão. Não há dúvidas, tanto que isso justifica a essa obra. O Algoritmo da Vitória é uma obra que, se você não leu, você tem que ler. Ela é notável. A lógica do Algoritmo da Vitória que você trouxe é justamente explorar a similaridade entre esportes de alta performance e empresas de alta performance. São similares, né, Salibão? Até porque as hostilidades são muito parecidas. E eu quero ter sim uma companhia de classe mundial, que tem uma equipe de classe mundial. Você deu um insight agora, né, Salibão? Se a questão da saúde emocional tá na agenda de qualquer coach, né, Salibão? Com certeza. Alguém? Nenhum esporte, né? Não, todos. Todos. Se isso está na agenda de todo coach esportivo, por que não está na agenda do líder empresarial? Exatamente. Ele tem que estar, né? Ainda mais com a tecnologia explodindo do jeito que está diariamente, Sandrão. Olha o número que eu apresentei. Esse número é um fato, Sandrão. 1 bilhão. Em 2050, nós estamos em 2020, 25 anos. Quer dizer, uma pessoa que tem hoje 25 anos, ele vai ter 50, vai estar numa vida útil. É quando vai surgir esse momento da singularidade, onde tudo parece escuro, Sandrão, entendeu? Como a gente está se preparando para isso e preparando nossos times, nossos colaboradores para isso? Exatamente, né? Hoje não tem escapatória. Né? Agora, você falou sobre a tecnologia, e o terceiro elemento que a McKinsey coloca, é curioso que lá no nosso livro Liderança Disruptiva nós já tínhamos enunciado, que é assim: o líder tem que ser capaz de alavancar tecnologias para o crescimento do seu negócio. Nós usamos isso, sobretudo, em duas conexões, dois contextos. O líder conector e, sobretudo, o líder algorítmico, né, Salibão? Que é aquele que tem a capacidade, ou melhor, ele tem um entendimento da capacidade da tecnologia para usar em seu favor, né? Com certeza. A capacidade dos dados, né, de entender tendências através dos dados, as mudanças, né? E de novo, né, hoje as escolas, infelizmente, não ensinam hoje a profundidade que os profissionais precisam saber sobre ciência algorítmica, sobre dados, ciência de dados, sobre inteligência artificial, blockchain, Sandrão. Realidade virtual. As pessoas têm que meio que caçar cursos por aí no absurdo, Sandrão. Isso devia Big ser ensinado. Data. Cara, isso aí tem que ser ensinado desde o pré-primário. Não há dúvida. É cognição, lá Salibão. De baixo, é cognitivo. Porque senão nós vamos ter um cataclisma de conhecimento Total. enorme. Né? Não é mais Total. ensinar assim, fazer um PhD, um mestrado. É você ensinar lá, desde criança, para as pessoas, as crianças terem uma familiaridade, né? O letramento digital, porque né? senão, esse entendimento de você de os ambientes mudarem, se você não tiver esse controle, Sandrão,
você está perdido, né, Sandrão? Então, agora vai fazer uma escolinha entender isso, né, Sandrão? Pois é, e assim, a gente tem que fazer um recorte no mundo empresarial. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Essa é a realidade. Nós estamos no prejuízo. Nós estamos atrás. As organizações e seus líderes, primeiro, ele tem que se desenvolver para navegar no mundo dirigido pela tecnologia. Uhum. Como diz o nosso livro Liderança Disruptiva, um dos entrevistados foi o Silvio Genesini, né? No livro você tem os QR Codes com vários vídeos, no livro Liderança Disruptiva. Um dos entrevistados foi o Genesini. O Genesini falou, a pessoa não precisa ser uma programadora, mas o líder precisa ser capaz de comprar a tecnologia. Uhum. Porque a todo momento você tem que comprar a tecnologia. Quando você vai comprar uma coisa que você não sabe, eu tenho que ter uma familiaridade com isso. Ele precisa ter o conhecimento necessário para fazer as perguntas certas e não ser iludido pelas respostas equivocadas. Cara, simples assim. Ó, fala ali de novo. Fala de novo. Tem que ter a consciência, a sabedoria de fazer as perguntas certas e não ser enganado pelas respostas equivocadas. Porque hoje, com tanta tecnologia, é muito fácil vir uma empresa e te vender um negócio que você não precisa, Sandrão. Entendeu? Você não precisa. Vender o sonho. Salibão, o metaverso vai se constituir numa realidade, a gente não sabe quando. Mas quantas pessoas não navegaram precipitadamente no metaverso, baseado no canto da sereia? Quantas pessoas não fizeram investimentos, empresas fizeram investimentos importantes numa lógica que ainda para amadurecimento vai levar um tempo? Por quê? Falta de conhecimento em profundidade sobre as referências dessas tecnologias e outras, né? Excelente exemplo, Sandrão. Né? Como foi o Second Life lá atrás. A gente pode até citar outro exemplo. Enfim, whatever. Agora, tudo isso não pode ser feito às custas de espoliar a sociedade. Por isso que a quarta referência, uma indicação que a McKinsey dá nesse estudo, é avançar em direção ao zero líquido. O que ela quer dizer com isso? Que o CEO deve encarar a busca pela neutralidade de carbono, né? Pela pegada da organização como uma prioridade. Isso traz para nós uma referência que nós, no Liderança Disruptiva, a gente também explora, que é o líder ESG, né, Salibão? A gente usa o acrônimo ESG, que foi constituído ao longo dessa última década como uma referência importante, mas que tem como seu percursor, né, a nossa maior referência intelectual, né, Salibão? Peter Drucker. O Drucker já comentava que toda empresa é uma organização social, né? E como tal, ela tem responsabilidade sobre a sua atuação na sociedade. E o Drucker ele ainda contextualizava o lucro financeiro. Ele comentava que o lucro financeiro é a forma que a sociedade recompensa a organização por criar valor à própria sociedade. E o prejuízo é a forma como ela penaliza. Desta forma, eu posso até ressignificar o lucro financeiro, trazendo uma camada que ele só tem validade e sustentabilidade futura quando ele integra as demandas do ambiente onde ele está inserido, da própria sociedade. O líder não pode negligenciar o papel social que tem como indivíduo e como protagonista daquela organização que ele dirige, né, Salibão? Com certeza, o líder, a empresa extrai valor da sociedade e ela tem que jogar o valor para a sociedade de novo, né, Sandrão? Então não é só extrair. As empresas que extraem valor da sociedade, você sabe onde é que terminam, né? Então é uma troca. Ela tem que trocar. É uma troca de empresa, não é simplesmente uma ação fazer o bem para a humanidade. Está embutida, fazer uma troca mesmo, né, Sandrão? E eu lá na HSM, né, eu trabalhei já entendendo que esse tema viria forte, né? Nos anos 90, eu trouxe o John Elkington, né? O John Elkington é em inglês Sir John Elkington. Ele foi, acho que, talvez um dos precursores da questão do triple bottom line, que era a visão dele, né? Que ele falava da visão financeira, da visão social, financeira e ambiente, né? Os três pilares. Ele foi né? precursor, Salibão. Precursor, né? Tanto que a Inglaterra, nesse contexto, ela é uma nação que tem trabalhado com pioneirismo essa temática, porque os estudos foram provenientes de uma origem mais larga até do que a própria academia americana. Com certeza. Mas depois você também trouxe, né, como derivação disso, antes até do ESG, a visão do capitalismo consciente com o Raj Chandra, né? Sim. E também o John Mack. John Mack como é que chama? Da Whole Foods, que foi adquirido pela Amazon. A Amazon, né? Que é uma derivação do triple bottom line. Percebe que tudo vem evoluindo. Era interessante, Sandrão, que naquela época se falava muito e se fazia pouco, né? A sociedade já não permite mais. Né? A sociedade, através da educação da internet, das redes sociais, não rola mais.
não dá mais, né? Então hoje uma empresa, ela realmente está sobre julgamento constante da sociedade, né? A todo momento. E essa questão do ESG, ela evoluiu, Sandrão, porque a tecnologia entra dentro, né? Porque hoje nós temos armas digitais muito poderosas, né? Que você pode fazer todo tipo de coisa, né? Os chatbots, robôs. Você pode aproximar as pessoas de uma maneira que elas não querem ser aproximadas, né, Sandrão? Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela entra também nessa questão do ESG. Total, porque Salibão. ela é social, Muito né, bom, Sandrão? Ela é social, é social, é relações. É relações. E né, você Sandrão? acha que o líder não... Dá para o líder não participar dessa conversa? Pois é, Dá para hoje, ele não ter conhecimento sobre você isso? Você pode botar a minha cara falando com a minha voz. As questões éticas. Coisa que eu nem sei. Sandrão. Matou, Salibão. Dá para juntar essa com o SG anterior, né, cara? Dá para juntar... melhor, dá para juntar o SG com o algorítmico, cara. Tá tudo interligado. Aliás, veja, todo esse contexto que a gente tá trazendo aqui são interdependentes. Por exemplo, o quinto. A McKinsey fala do líder, ele tem que se reinventar no mercado de talentos. Uhum. O que é essa reinvenção no mercado de talentos? É, sobretudo, zelar não só na atração e retenção de talentos de alto valor, mas no desenvolvimento do talento. Com certeza. O líder é o maior professor da organização, né, Salibão? Com certeza. A gente não... naquele mundo mais previsível, né? Você sempre tinha lugares para mandar os seus subordinados, seus liderados, né? Os seus liderados, né? Eles iam para aquelas escolas, voltavam com especializações. Cara, hoje a coisa é constante, né, Sandrão? Hoje o ambiente, a empresa que não criar um ambiente de aprendizado constante... Uma cultura de aprendizado, que é o nosso livro Novo Código da Cultura. Exatamente, né, Sandrão? Tá lá no nosso framework, né? No nosso framework, cultura de resultado, aprendizado. cliente no centro, movido por um grande propósito, né? No final, não existe isso ou aquilo, né? Às vezes eu fico um pouco preocupado, né, nas palestras, falo assim, mas olha, de todos isso que eles falam, qual é uma coisa? A bala de prata. Eu falo assim, olha, que nem você perguntar para o ser humano, o que é mais importante, a cabeça ou o coração? Boa, Salibão. Tá tudo interligado, tudo né? interdependente. As empresas são interdependentes, eu detesto dar essa resposta. Né? Acabo dando porque o cara pediu. Mas nós estamos todos interligados, né, Sandrão? E você sabe que aqui a gente tem essa perspectiva concreta da construção de uma cultura de aprendizado. O líder como guardião da construção de uma cultura de aprendizado. Eu vou trazer uma referência para você só que justifica essa tese toda. Tá claro que inovação é um dos principais imperativos estratégicos dessa nova era. No mundo com a concorrência cada vez mais acirrada, é necessário, e com a tecnologia onipresente, é necessário que a empresa inove constantemente para que ela possa ser competitiva com sustentabilidade. A pergunta que a gente faz é a seguinte: dá para você ter uma empresa que seja inovadora sem que ela tenha alta capacidade de aprendizado? Por isso que a gente diz, a cultura de inovação, no final do dia, ela é resultado da cultura de aprendizado. Eu particularmente não gosto dessa questão, vamos criar uma cultura de inovação. Porque você vai ter um monte de gente tentando um monte de coisa, né? No final, né, a inovação você pode fazer. Eu lembro que eu coleciono tênis, né? Depois que eu tive 2 armas na cabeça apontadas aqui em São Paulo, né, no trânsito, eu decidi, então, vender minha coleção de relógios e colecionar tênis, né? Aí eu vi na capa da Harvard Review um porta-tênis. um negócio assim que você bota o tênis, assim. Cara... Useless. Ótima ideia. Ótima ideia, mas sem uso nenhum, né? Sem uso nenhum. Sem uso nenhum. Então não pode ser no vácuo. Exatamente. Né? Então a questão é, procure desenvolver dentro da cultura de inovação uma cultura de aprendizado. Porque através do aprendizado que a inovação vem. Floresce. Ela floresce naturalmente. Naturalmente, né, Sandro? E o líder é o guardião dessa Porque história. a inovação não pode ser, ela não pode ser imposta, porque senão ela vem torta. Com viés. Ela vem com viés. Putz, animal. E para finalizar, nós abordamos aqui muitos temas comportamentais, temas relacionados à cultura, talentos, entendimento da tecnologia, ESG, mas tem um elemento fundamental que esse talvez seja um dos meus achados prediletos das 8 competências transformadoras da liderança disruptiva. É quando a McKinsey fala que o líder tem que criar novos negócios. Uhum. Que nós traduzimos no liderança disruptiva como líder como arquiteto de negócios. Uhum. Qual que é a diferença? O líder do passado, num ambiente muito mais previsível, estável e controlado, ele era muito mais um gestor que gerenciava o negócio, um executor. Então, assim, o líder era um engenheiro que executava o projeto. Hoje, o líder tem que continuar sendo engenheiro, mas ele deve também adquirir um papel de arquiteto. O engenheiro executa a obra, o arquiteto estrutura aquele modelo, estrutura aquela obra. No nosso caso, estrutura modelos de negócios, protagonismo no ecossistema, constrói novos fluxos de receita. É o líder arquiteto, né, Salibão? Ou designer. Chique.
As possibilidades tecnológicas hoje nos proporcionam essa possibilidade de construir diferentes formatos de negócios, né? Ecossistemas de negócios, né? E isso é muito importante, porque no passado, né, o próprio Gnoshanan disse no seu livro, né, Repensando a Vantagem Competitiva, né? Ele menciona que o líder do passado ele foi construído de uma forma cognitiva em termos de crescimento via aquisição, linear, via aumento de preço, e não de criar novos modelos de negócio, né? Ele criava, tanto que no próprio mundo das palestras que eu vejo lá de 1986, algum palestrante criava uma palestra poderosa, ele ficava com aquela palestra durante anos, eu fui testemunha disso, né? Hoje, cara, na nossa palestra Gestão da Manhã, nós estamos aqui na 40ª. Não, cada palestra é uma palestra. 50ª versão. Cada palestra que a gente dá é uma palestra. É impressionante, né? As aulas, cada aula da nossa imersão é uma aula. Não tem. E Salibão, num slides que você usa, que eu até uso também às vezes, né? É aquela história da construção ao invés de cadeia de valor linear, cadeia de valor e local, exponencial, ecossistemas exponenciais e multidimensionais. O Romeu Bussarello tem uma visão legal que é no ano passado era cabeça de LP. Só quem é da nossa geração vai sacar o LP aqui, os discos, o vinilzão. Agora é cabeça de playlist. Estamos falando de cabeça de playlist. O líder tem que ter a capacidade de enxergar modelos de negócios, ecossistemas. Ele tem que ser um arquiteto. Né? O gestor gerencia o negócio. O líder lidera pessoas e constrói a escalabilidade para o negócio. O líder exponencial, pensando numa multidimensionalidade dessa história. Vamos lá na 6? Olha lá, voltando aqui a 6, de novo, a gente vai deixar o link aqui na descrição do programa. Construir resiliência. Primeira, construir resiliência. Segunda, abraçar a mudança corajosamente. Coragem. Terceiro, alavancar a tecnologia para o crescimento do negócio. Quarta, avançar em direção ao zero líquido, né? Pegada zero, ESG. Quinta, reinventar-se no mercado de talentos. Capturar, atrair, mas desenvolver talentos. E a sexta, criar novos negócios. O líder como arquiteto de negócio. Não se trata de tarefa fácil, né, Salibão? Mas tanto no Liderança Disruptiva quanto em outras referências, nós estamos apontando um caminho. Um caminho para as pessoas se adaptarem com sucesso a esse novo ambiente, né, Salibão? Com certeza. Se as pessoas adquirirem um costume de aprender continuamente, o tempo todo, diferentes formas, né, de estar com gente melhor que elas, de estar lendo o que a gente recomenda também, né, modéstia à parte, de estar vendo... Estudando, aprendendo conteúdo, com a gente, né? Aqui. As coisas vão, né, Sandrão? As coisas vão. E tornar os seus próprios profissionais professores também, né, Sandrão? Isso já está provado, né? O Jack Welch fazia isso, o Edson Bueno fazia Prepará-los, isso. Né? Prepará-los, né? Como diz o Peter Drucker, o melhor jeito de aprender é ensinando, né? E assim, pessoal, nós temos, e é isso que justifica a nossa existência, uma visão absolutamente otimista, porque nós acreditamos no potencial ilimitado do ser humano. Então não se curve a essa ideiazinha pobre, né, Salibão, que não é pra você não pode, não dá pra mim, isso é besteira. Nós dois viemos lá de trás, pessoal. De trás. Sim, eu comecei minha vida sem nada e com seminários, arriscando até o que não tinha. Dando aulas de tênis para conseguir viabilizar o negócio, cara. O Sandrão vendendo amendoim, né? Então a gente sabe o que é ser um pequeno empreendedor, né? Uma pessoa que está nascendo. Então tudo que nós falamos aplicam a tudo que nós fazemos. Né, nós não ouvimos dizer não, viu? A gente tava lá no front. Tava no front. Falando tá no front. Primeiro, ó, aqui. Assina não. Inscreva-se no nosso canal aqui. No Gestão da Manhã, se você tá no YouTube. Dá um curtir e compartilha com os amigos. Vamos aumentar esse movimento, cara. Você tá no Spotify, nos siga no Spotify, compartilha o nosso podcast. Tá cheio de gente que você conhece que gosta de podcast, não é? Compartilha o que é bom. Falando em compartilhar o que é bom, vamos naquela nossa... Na parte alta do nosso encontro. Salibão, liderança, complexidade da liderança. O que a gente pode sugerir? O que você pode sugerir para a turma como obra para trazer essa perspectiva do líder aqui? Cozinha de livros, Sandrão. Esse é bom. É muito legal. O Jogo Infinito, do Simon Sinek. O Simon Sinek é um dos grandes pensadores da nova geração, né? Ele ficou muito conhecido pela sua palestra Why. Why. Por quê?
ele conseguiu dar uma marca ao propósito, né? O propósito sempre teve aí, mas ele conseguiu... É alguma coisa parecida com o que nós conseguimos fazer do Motor 1, Motor 2. Né? Olha Ele que coisa. criou uma... A hora que você consegue achar uma marca para aquela ideia, ela fica muito poderosa. Então ele conseguiu fazer a questão do propósito ser mais entendida pelo conceito do why. Por que que as empresas elas fazem o que fazem, elas fazem porque fazem, mas não sabem por que fazem, né? Muito bom. Muito bom. Então esse conceito é fenomenal. Ele articulou bem isso, ele né? articulou bem, ele conseguiu trazer o forma propósito simples. de uma forma muito poderosa, e através de uma palestra no TED, né? Olha que coisa, milhões de views, né? Depois do seu livro, o porquê. E aqui, mais recentemente, né, o seu último livro, O Jogo Infinito, né? O Jogo Infinito, publicado Muito aqui bom. em português, né? Aqui sempre me lembra para falar dos livros que já estão publicados aqui no Brasil. Né? É um livro muito bacana, porque ele fala que o jogo dos negócios, o jogo do trabalho, o jogo da vida, é um jogo infinito, né? Porque ele não para. O jogo finito é alguma coisa como o jogo do Palmeiras, né? Você tem lá os jogadores, você tem o tempo, e a gente já sabe o resultado. Não é como o Palmeiras, tô brincando, Esse pessoal. é o finito? Esse é o finito. O Palmeiras é infinito. Mas tem horário para acabar, os jogadores são conhecidos, as regras são conhecidas, e acaba. Muitas empresas, por incrível que pareça, Sandro, eles agem, trabalham como se o jogo fosse... Espoliando tudo. Se o jogo fosse finito, fosse acabar. O jogo não acaba muito. Então, a grande pergunta é como é que você consegue se manter no jogo? Inovando, melhorando, criando mais valor para o seu cliente, criando mais valor para a vida dos outros. Esse que é realmente o jogo infinito. Então, a gente está aqui, logicamente, nós como seres humanos, que gostamos da previsibilidade, a gente gostaria que tudo fosse um jogo finito. Mas, infelizmente, ou felizmente, a vida é porque nos força a melhorar, né, Sandrão? Você sabe que, inspirados por essa obra que nós usamos no Liderança Disruptiva, a gente criou o conceito de aprendizado infinito. Exatamente, Sandrão. O aprendizado finito, você vai lá no MBA, numa pós-graduação, numa graduação, acaba. O lifelong learning é o aprendizado infinito. É que nem o jogo infinito, nunca acaba. Mas é legal isso. Muito legal. Show! Conselho vocês conhecerem o trabalho do Simon, e autor aqui do Comece pelo Porquê, Juntos Somos Melhores. É uma visão bem humana, né? Ele traz uma visão bem humana para o mundo da tecnologia que nós estamos vivendo, né? Que a gente está trazendo a humanidade de volta no meio de tanto caos tecnológico. Que é o tema do nosso podcast de hoje. Foi todo esse, né? A gente sempre diz, no mundo dirigido pela tecnologia, cada vez mais vai ser fundamental a individualidade e a humanidade. E nós estamos aqui para isso. Show, Salibão, bom, hein? É isso aí, Sandrão. Vamos nessa? Vambora. Ó, liderança hoje, mas continue nos acompanhando. Semanalmente, nós entramos com uma nova edição, toda sexta-feira, às 18 horas, no nosso canal do YouTube e no Spotify, né? Temas relacionados a tudo que a gente está estudando, então é tudo mesmo. Beleza? Valeu! Até a próxima. Continue nos acompanhando aí.